Vamos falar do Ceará agora. O governador do Ceará, o petista Camilo Santana, disse ao UOL que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, é um aliado contra o crime organizado. Durante a entrevista, ele também disse que nenhum estado conseguirá resolver a questão das facções criminosas de maneira isolada. Desde o último dia 2, uma quarta-feira, várias regiões do estado cearense sofrem com atos criminosos. Especula-se que as ações sejam em represália ao anúncio feito pelo governo estadual de deixar de dividir os presos por facção nas cadeias do Ceará. Enquanto isso, a violência continua no estado. Bandidos explodiram na madrugada desta terça-feira uma ponte no município de Caucaia, na região metropolitana. Ônibus foram incendiados em Fortaleza, Maranguape e Aracati ontem à noite. O carro de uma autoescola também foi queimado na capital e o instrutor que estava no veículo teve queimaduras e foi levado para um hospital. É a barbárie continuando, né, Caio? Exatamente. Aqui eu queria chamar a atenção para a manifestação hoje do Ciro Gomes. Eu li um tweet dele, uma nota de repúdio. E é muito curioso, viu, Augusto, né? Você vê, ele tem essa relação dicotômica com o PT, às vezes de subserviência, às vezes apenas como um satélite, às vezes querendo fazer oposição. E sempre oportunista. Ah, não, isso daí é o denominador comum, né? Então, o que acontece? Aí nessa nota de repúdio que ele faz, segundo ele, com autorização do governador petista, ele fala da união, né, dele com o povo, sempre isso, né, frente a essa calamidade pública, né, de violência. E aí ele coloca: pedir permissão ao governador Camilo Santana para repudiar as palavras criminosas, né, de quem? De deputados de primeira viagem ligados a essa verdadeira facção criminosa que age na internet, o MBL. Então não, ele não falou do PCC, ele não falou do Comando Vermelho, ele não falou da família do Norte, né? Ele não falou de nada, ele falou da facção criminosa que age na internet, o MBL. E por que isso? Né? Segundo ele, o MBL estava aí fantasiando sobre um plano maquiavélico para apimentar discordância política. E ele completa: canalhas, marginais que entram na política para fazer o mal. Olha a loucura disso. Qual que é a tese? Esses deputados de primeira viagem é o Kim Kataguiri e o Arthur Duval, né? Um deputado federal. Da facção criminosa. Da facção criminosa. Que, aliás, se não fosse tão engraçado, cabia processo, né, Augusto? Claro, mas deviam processar. É verdade, né? Processar. É verdade. Isso aqui é calúnia e difamação. Bom, além de injúria, né, tem canalhas também. Mas enfim, o ponto é: qual que é a tese do pessoal do MBL? É a seguinte: é uma narrativa política. Você tem uma quebra de continuidade na política criminal lá no Ceará que é injustificada. É um governo de continuidade, certo? O cara já era governador há 4 anos. Do nada, ele resolve trocar a Secretaria de Administração Penitenciária, virar a política dele do avesso, né? Supostamente ensejar aí um alinhamento com as políticas, né, federais do Bolsonaro e tal. E é como se ele estivesse induzindo o caos, porque ele faz ele anuncia essas medidas, não toma providências concretas, e aí começa a rebelião nos presídios, mas principalmente por um motivo óbvio: ele quer mudar a forma de distribuição dos presos. Atualmente esses sim são divididos por facção criminosa e não pelo seu grau de periculosidade, né, e pela gravidade dos crimes que cometeram. Fazendo isso, o que acontece? Ele fica isentão lá, né? Não tem que gastar um centavo, convoca a Força Nacional. Então, do ponto de vista de opinião pública, né, ele coloca uma espada aí na cabeça, no pescoço, né, do juiz Sérgio Moro, né? Que acabou de assumir. É enviada a Força Nacional, que é muito restrita, são poucos homens, né? E que pode ensejar em outros estados o mesmo pedido. Se a Força Nacional não der conta, de repente virá caso do quê? De uma intervenção federal. Se isso acontecer, o que acontece com o Congresso? Não pode ser votada nenhuma proposta de emenda à Constituição, especialmente a reforma da Previdência. Se nada disso for feito, o desdobramento lógico disso, além de travar o Congresso, instaurar o caos político de instabilidade, né, é o seguinte: você vai incorrer em lei de responsabilidade fiscal. Então aí você deixa o governo em xeque. Isso daí não é uma teoria da conspiração, na verdade é simplesmente um encadeamento lógico, uma especulação lógica válida diante do nível das pessoas com as quais a gente está lidando. Isso aí significa mais uma malandragem. Para fazer isso, eu subscrevo tudo que disse o Caio,
e acrescento mais algumas observações. Em primeiro lugar, ele está confessando que até agora, como tantos outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados onde a presença praticamente todos agora, né? A presença das facções criminosas, PC, PCC, amigos dos amigos, amigos do norte, essas coisas todas, que a gente fica falando facção, parece que tem medo de falar o nome delas, né? Tem que chamar pelo nome, Comando Vermelho, PCC e tal. Pois bem, ele estava até agora obedecendo a um acordo, as facções ficavam juntas. Resolveu romper, por isso que o Caio explicou, por esses motivos, resolveu fazer isso porque agora ele transfere a responsabilidade. Agora o Ciro acabou de descobrir a primeira facção criminosa, que não é facção criminosa, que é o MBL, porque na campanha ele dizia que estava tudo bem no Ceará. Sim. O Ceará do Ciro Gomes, onde eu gostaria de morar, é um estado que tem a criminalidade em queda, que não tem facções, porque elas são todas de São Paulo. E quando ele diz que ele dizia que há problemas nos presídios, porque os bandidos de São Paulo, né, que acolhe presidiários do Brasil inteiro, né, tem que estar todo mundo aqui. Então, para o Ciro Gomes, os bandidos são de São Paulo e o discurso nazista é do Sul, né? Exatamente. Entendi. Então, quer dizer, vai todo mundo para lá criar problemas. Ele está sendo desmascarado agora, porque o Camilo Santana, para bancar o esperto, como lembrou bem o Caio, ele está confessando que ele fez o mesmo acordo que foi feito pelo governo paulista e que agora o Dória vai enfrentar, já está enfrentando, que é o seguinte: eu nunca vi um governo estadual querer que os criminosos, os chefões do crime organizado do Brasil fiquem nas cadeias do estado, em vez de serem transferidos para os presídios de segurança máxima federais. Eu nunca vi isso. Se eu sou governador e tenho um problemaço desse, tenho um Marcola como meu hóspede, ele que vá para o presídio federal. Não. Aparece o governo de São Paulo confessando, o governo que saiu, confessando o acordo, né? Escancarando o acordo que fez com os criminosos, dizendo, não, deixa assim. Por quê? Porque o PCC prometeu que as represálias se darão em São Paulo e nas ruas de São Paulo. Esse é o problema que vai enfrentar o Dória e, claro, já está enfrentando o Sérgio Moro. A nossa sorte é que o Sérgio Moro sabe muito bem quem é Camilo Santana, quem são os governadores, e ele vai saber dosar esse negócio, porque não é por acaso que um sujeito que consegue ser ao mesmo tempo aliado do Ciro e do PT, né, faz um negócio desse para precipitar tudo. E ainda grosseiro, em entrevistas e tal. Fala, Luciana. Olha, hoje na reunião ministerial que aconteceu aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de comentar o assunto, dizer que o governo federal tinha a obrigação de ajudar, disse também que a ideia é criar como se fosse um grupo interministerial para discutir os problemas do Nordeste, porque é bom que a gente lembre que o Nordeste é mais de esquerda, não tem nem representantes no governo da região que possa aí fazer aquele trabalho de meio de campo. Então, sabendo desse problema, o que o governo já está sinalizando? Que vai criar um grupo para exatamente discutir as questões, discutir as possíveis demandas que possam aparecer. Com relação à intervenção, a possibilidade aí de intervenção que você podia prejudicar a reforma da Previdência, é bom que a gente lembre que a intervenção no Rio de Janeiro, ela foi decretada, na verdade, porque o presidente Michel Temer precisava de uma desculpa, porque ele não tinha voto para aprovar a reforma da Previdência. Então, assim, não me parece, pelo menos nesse
nessa furada, porque na verdade a intervenção não era necessária. Os próprios comandantes militares, eles fizeram questão de lembrar no ano passado que a intervenção não ia resolver o problema do Rio de Janeiro, ia ajudar. Então, se ia só ajudar, não precisava intervir. Então, foi, na verdade, uma forma do ex-presidente Michel Temer não sair derrotado. E depois, no final do ano, a gente escutou dos ministros que deixaram o governo dizendo que o presidente ele devia ter tido coragem porque poderia aprovar alguma coisa se tivesse levado a questão a plenário. Perfeito.